Terremoto mais forte dos últimos 25 anos atinge Taiwan. Equipes lutam contra o tempo na busca por sobreviventes. E você vai ver também. Produção industrial cai pelo segundo mês seguido e fica abaixo dos níveis pré-pandemia. Julgamento que pode cassar mandato do senador Sérgio Moro é retomado nesta quarta-feira. Após 50 dias, operação de buscas por fugitivos de Mossoró entra em nova fase, com foco em ações de inteligência. E ainda, polícia diz que menino que matou colega de escola na Finlândia era vítima de bullying. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, boa tarde para você, seja muito bem-vindo a essa edição. Chegamos ao vivo nesse início de tarde, agora 1h04, para te contar os assuntos que estão em destaque no Brasil e no mundo neste 3 de abril. Vem comigo, a gente abre essa edição com destaque internacional. Em um comício de campanha, o ex-presidente pré-candidato à Casa Branca, Donald Trump, repetiu uma série de insultos com relação aos imigrantes ilegais. Neste evento, que você confere imagens agora, o candidato republicano chegou a dizer que os imigrantes que entram nos Estados Unidos envenenam o sangue do país e agem feito animais, prometendo aí fazer a maior operação de deportação que os Estados Unidos já teve, caso retorne ao comando do país. Um posicionamento que gerou repercussão internacional. E para falar sobre esse tema e entender a reorganização mundial a partir da volta de Donald Trump ao poder, esse é o tema da nossa entrevista de hoje. Recebo agora Fernando Hessel, que é observador-chefe na Casa Branca e Pentágono e fala com a gente direto da Casa Branca. Seja muito bem-vindo. Olá, Daniela, muito obrigado. É uma honra poder participar aqui com os amigos e colegas da RITV. Estou à sua disposição. A gente que agradece demais a sua disponibilidade. Vamos lá. Primeiro, nos explique o quanto a questão da imigração ilegal polariza o país, os Estados Unidos, e qual o peso desta fala do ex-presidente Donald Trump. Olha, Daniela, a questão imigratória é um tema bastante sensível aqui nos Estados Unidos. E aí, o que eu quero dizer com isso? Ele independe da bandeira partidária, se é uma política dos democratas ou se é uma política dos republicanos, que é, então, o partido do ex-presidente Donald Trump. Há, na verdade, uma lei migratória nos Estados Unidos e ela deve ser cumprida. Para se modificar, acrescentar algo nessa lei, precisa realmente de um grande esforço do Congresso americano para que isso aconteça. O que vai ter de diferença nessa história toda, Daniela, é, na verdade, a aplicabilidade dessa lei imigratória nos Estados Unidos. Fora isso, os discursos. É claro que o presidente Biden, democrata, ele tem um discurso muito mais social, muito mais tranquilo a essa questão, mas, em momento algum, a administração Biden fechou os olhos para a questão imigratória e de imigração ilegal. Só para você ter uma ideia, Daniela, os Estados Unidos, e isso é uma pesquisa feita, inclusive, pela Rich Law Firm, que é um dos escritórios de imigração mais importantes aqui nos Estados Unidos, eles fizeram um levantamento que dá conta aí de um prejuízo do governo americano quanto à imigração ilegal de 116 bilhões de dólares por ano. Ou seja, não é uma questão partidária, é uma questão de governo e precisa ser resolvido. É claro, Trump tem um discurso muito mais feroz, muito mais combatente a essa questão imigratória, mas a lei ela existe e está sendo praticada nos tempos atuais. E algo precisa ser feito de fato. A possível volta de Donald Trump para a cadeira mais importante do mundo gera uma certa preocupação, inclusive para a OTAN, já que ele prometeu por diversas vezes que terminaria com a guerra na Ucrânia em 24 horas. A gente fala agora, então, sobre o encontro que acontece em Bruxelas para definir aí um plano que garanta a continuidade do envio de ajuda militar a Kiev. Exatamente. Isso acontece justamente no momento, Daniela, de que acabou o dinheiro americano para fornecer à Ucrânia. Há um pacote parado no Congresso americano desde dezembro que os congressistas não conseguem liberar esse dinheiro justamente por uma contingência de receita que existe nos Estados Unidos. Por isso, essa reunião da OTAN, agora estreando com a Suécia e também a participação do novo ministro de Portugal, para justamente tentar levantar fundo e dar suporte
ao presidente Volodymyr Zelensky. Isso coincide justamente, Daniela, com a reeleição, a suposta reeleição do presidente russo Vladimir Putin. Eu queria agora te pedir, Fernando, que você fizesse para a gente um exercício de imaginação. Levando em consideração as questões atuais, guerra no Oriente Médio, no leste europeu, as tensões entre as Coreias, Taiwan, qual poderia ser um novo desenho geopolítico a partir da vitória de Donald Trump nas eleições em novembro? Uma proximidade maior, por exemplo, com a China? Olha, o desenho geopolítico e geoeconômico hoje tende na verdade, a acontecer uma centralização dos países asiáticos, orientais, vamos assim dizer. É o Oriente Médio se aproximando da China e Rússia em conjunto justamente para combater a liderança econômica dos Estados Unidos. Com a entrada do Trump, isso deve realmente ser uma grande barreira para essa formação de um novo bloco econômico no mundo, justamente pela habilidade de negociação que existe do Donald Trump e do interesse dele de um discurso de paz entre as nações, porque até mesmo a vida empresarial do Donald Trump traz essa habilidade de negociação. E a gente sabe também que não basta ter essa habilidade de negociação, tem que ter uma disponibilidade diplomática, uma disponibilidade política para que essas conversas deem certo. Com certeza, Trump vai ser uma grande barreira dessa disputa econômica mundial. Por outro lado, a tendência muito forte de Donald Trump de resolver a qualquer custo, e aí estou falando inclusive de aporte financeiro, para que essas guerras acabem, porque Donald Trump sabe que isso é prejuízo para os Estados Unidos. Tá certo, conversamos com o observador-chefe na Casa Branca e também no Pentágono, o jornalista Fernando Hessel. Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço. Bom trabalho para você. Até mais. O julgamento de duas ações que pedem a cassação do mandato do senador Sérgio Moro será retomado hoje, daqui a pouco. Os dois processos apontam abuso de poder econômico, uso de Caixa 2 e utilização indevida dos meios de comunicação durante a pré-campanha eleitoral de 2022. O desembargador José Rodrigo Sade será o primeiro a votar na retomada do julgamento que pode cassar o mandato de Sérgio Moro. Depois, ainda precisam votar Cláudia Cristina Cristófani, Júlio Jacob Júnior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Dens e Sigurd Roberto Benguiston. Caso o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná condene o senador, ele pode recorrer da decisão do Tribunal Superior Eleitoral. Em dezembro do ano passado, a Procuradoria Regional Eleitoral do Paraná emitiu um parecer favorável à cassação do senador. A defesa de Moro nega as alegações, argumentando que não houve gastos excessivos em sua campanha e sustenta que as despesas feitas entre novembro de 2021 e o início de junho de 2022 não deveriam ser consideradas, pois no período o pré-candidato tinha objetivos políticos diferentes. A produção industrial brasileira recuou 0,3% em fevereiro na comparação com o mês anterior. De acordo com o IBGE, a categoria está abaixo do patamar pré-pandemia. No mês, uma das 4 grandes categorias econômicas e 10 dos 25 ramos industriais pesquisados tiveram redução na produção. Entre as atividades, a maior influência negativa foi assinalada por produtos químicos, com menos 3,5%, indústrias extrativas, com menos 0,9%, e produtos farmoquímicos e farmacêuticos, com menos 6%. Por outro lado, entre as 13 atividades que apontaram avanço na produção, veículos automotores, reboques e carrocerias, 6,5%, e celulose, papel e produtos de papel, 5,8%, exerceram os principais impactos positivos. Com esses resultados, a produção industrial se encontra 1,1% abaixo do patamar pré-pandemia de fevereiro de 2020 e 17,7% abaixo do nível recorde alcançado em maio de 2011. Vale destacar também os avanços assinalados pelos ramos de produtos de minerais não metálicos,
4,5%, de produtos de borracha e de material plástico, 3%, de equipamentos de informática, produtos eletrônicos e óticos, 4,2% e de máquinas, aparelhos e materiais elétricos, 2,4%. Entre as grandes categorias econômicas ainda na comparação com o mês anterior, bens intermediários com menos 1,2% assinalou a única taxa negativa em fevereiro de 2024. E após 50 dias, a operação que busca pelos fugitivos de Mossoró vai entrar em uma nova fase. As equipes da Força Nacional de Segurança Pública que estavam no município para ajudar aí na captura dos detentos foi dispensada e agora a estratégia é focar em ações de inteligência. A decisão faz parte de uma nova estratégia para capturar Deibson Cabral Nascimento e Rogério da Silva Mendonça, que fugiram da Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte, no dia 8 de março. A principal mudança é a retirada de agentes federais de campo, que contavam com o apoio de helicópteros, drones, cães farejadores e mais de 500 homens. Agora, o objetivo é focar em operações de inteligência e na investigação da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado, do qual fazem parte a Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar e Polícia Penal. Entretanto, a PRF ainda presta apoio nas operações de buscas, assim como a Força Nacional Penal, que segue em Mossoró, reforçando a segurança do presídio de onde os 2 homens fugiram. Na última segunda-feira, um suspeito de ajudar os detentos foi preso em Fortaleza, no Ceará. Segundo a polícia, ele teria ligações com outro homem preso por facilitar a fuga e que fazem parte da rede de apoio formada pela facção integrada pelos fugitivos. E veja a seguir, polícia diz que menino que matou colega de escola na Finlândia era vítima de bullying. E a gente fala também sobre o terremoto mais forte dos últimos 25 anos que atingiu Taiwan. A gente volta já já com mais informações, portanto não perca. Seja bem-vindo mais uma vez, nós estamos de volta e ao vivo, 1h19 pelo horário de Brasília. Trazemos mais destaques do cenário internacional para compartilhar, claro, com você. Agora a gente fala sobre o bombardeio que matou 7 trabalhadores humanitários que distribuíam ajuda alimentar na faixa de Gaza, que o exército israelense assumiu a responsabilidade, classificando o episódio como um erro grave. O exército israelense assumiu na noite de terça-feira a responsabilidade por um bombardeio que matou no dia anterior 7 trabalhadores humanitários que distribuíam ajuda alimentar na sitiada faixa de Gaza. O comandante da força, Herzi Halev, disse que o ataque foi um erro grave causado após uma identificação errônea durante a noite de segunda-feira, devido às condições muito complexas da guerra travada no território palestino. Was a grave mistake. O incidente foi um erro grave. Israel está em guerra contra o Hamas, não contra as pessoas de Gaza. Pedimos desculpas pelos danos não intencionais causados aos membros da WCK. Compartilhamos a dor com seus familiares e com todos os membros da organização World Central Kitchen. From the bottom of our hearts. Responsável por distribuir milhões de refeições à população da faixa de Gaza, a ONG do chefe hispano-americano José Andrés, para a qual trabalhavam as vítimas do bombardeio, anunciou a suspensão de suas atividades no enclave palestino. A World Central Kitchen também divulgou as identidades dos 7 mortos, dos quais 3 eram cidadãos britânicos. O ataque provocou duras reações internacionais, além de pedidos de investigação e garantias de que os responsáveis serão obrigados a prestar contas. Israel prometeu apurar os fatos e compartilhar as informações de forma transparente.
De acordo com o secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, quase 200 trabalhadores humanitários morreram na guerra em Gaza até o momento. O Ministério da Defesa da Rússia indicou nesta quarta-feira uma alta significativa dos recrutamentos desde o atentado contra uma casa de shows nos arredores de Moscou, que deixou 144 mortos. O atentado que aconteceu no dia 22 de março. Só nos últimos 10 dias, 16 mil cidadãos assinaram contratos militares. O grupo jihadista Estado Islâmico reivindicou a autoria do ataque mais mortal na Rússia nas últimas 2 décadas. Mas autoridades do país, especialmente o presidente Vladimir Putin, insistem em vincular o massacre ao governo ucraniano, que nega qualquer participação. Ainda segundo o Ministério da Defesa da Rússia, os novos recrutas indicaram que a principal motivação para assinar o contrato é o desejo de vingar as vítimas da tragédia ocorrida no Crocus City Hall. O ministro da Defesa russo, Sergei Shoigu, estabeleceu no fim de dezembro o objetivo de aumentar o número de militares com contrato em 745 mil pessoas até o final de 2024, para atingir o total de 1,5 milhão de soldados. A polícia informou nesta quarta-feira que um menino de 12 anos que matou um colega de classe e feriu gravemente outros 2 numa escola do ensino fundamental na Finlândia justificou o ato criminoso pelo bullying que sofria. Por conta da idade, o menor será encaminhado aos serviços sociais. Uma investigação preliminar confirmou a versão do suspeito, acrescentando que ele estudava há pouco tempo na instituição. Armado com um revólver de um familiar, o menino abriu fogo na manhã de terça-feira em sua escola em Vantaa, ao norte da capital finlandesa Helsinki. O menor matou um aluno da mesma idade e feriu gravemente outras 2 meninas, uma de nacionalidade finlandesa e outra de dupla nacionalidade finlandesa-kosovar. A polícia também esclareceu que o suspeito não vai ser preso devido à sua faixa etária, mas será entregue aos serviços sociais. A Finlândia declarou nesta quarta-feira um dia de luto, com prédios públicos e instituições hasteando bandeiras a meio mastro em homenagem às vítimas. O mais recente teste de armas da Coreia do Norte foi de um míssil hipersônico de médio a longo alcance e o líder Kim Jong-un esteve presente nesse lançamento. A informação é da imprensa local. A agência de notícias oficial KCNA detalhou que foi realizado com sucesso um novo lançamento de um míssil hipersônico de médio a longo alcance de valor militar estratégico. Os militares sul-coreanos disseram que o míssil, lançado na manhã de terça-feira, voou cerca de 600 quilômetros antes de pousar em águas entre a Coreia do Sul e o Japão. A KCNA informou que o míssil voou cerca de 1.000 quilômetros. O lançamento de terça-feira é o terceiro teste de um míssil balístico em 2024. Em março, Pyongyang testou um projétil de combustível sólido e, em janeiro, um míssil hipersônico manobrável. Bom, agora a gente fala sobre o terremoto que atingiu Taiwan na manhã dessa quarta-feira. O tremor de magnitude superior a 7 graus já é considerado o mais forte no país em 25 anos. Um alerta de tsunami chegou a ser emitido para o Japão e também para as Filipinas. Até agora, 9 pessoas morreram e mais de 900 ficaram feridas. Hualien, a cidade mais próxima do epicentro do tremor, foi também a mais atingida. Os registros feitos pelos próprios moradores são impressionantes. Prédios inteiros desmoronando, sendo reduzidos a poeira em questão de segundos. De acordo com a Agência Meteorológica do Japão, o tremor foi de magnitude 7,7 e ele teria ocorrido a apenas 15,5 km da superfície, o que explica o poder de destruição elevado. Deslizamentos de terra também foram registrados após o tremor. Na capital Taipei, parte da cidade ficou sem energia. Conforme o Serviço Geológico dos Estados Unidos, o primeiro tremor foi seguido por uma réplica de magnitude 6,2 na escala Richter. Todos os alertas de tsunami emitidos em Taiwan, Japão,
Filipinas e pelo Centro de Alerta de Tsunamis do Pacífico foram cancelados. O terremoto foi descrito como o mais forte em 25 anos na ilha, pelo diretor do Centro Sismológico de Taiwan, Wu Xinfu. Em setembro de 1999, um terremoto de magnitude 7,6 deixou 2.400 mortos em Taiwan. Vale lembrar que Taiwan está situada no Anel de Fogo do Pacífico, uma região de alta atividade sísmica e vulcânica que se estende do Japão ao Pacífico, passando pelo sul da Ásia. Vimos nessa última matéria diversas imagens impressionantes, registros de câmeras que flagraram momentos impactantes, imagens de terror. Vamos agora, com o auxílio da tecnologia, dar uma olhada por cima em imagens do alto de um prédio da capital de Taiwan, em Taipei. Nessas imagens, a gente consegue ver os prédios no centro da capital após o terremoto. Aos poucos, as coisas vão se normalizando aí pela região, mas o alerta, é claro, continua e as pessoas devem estar, é claro, em alerta máximo. Agora já é praticamente madrugada por lá, já que temos aí 11 horas de diferença de fuso horário. Então, enquanto aqui é 1h27 por lá, é 00h27. Mais informações sobre os impactos desse terremoto e as notícias, é claro, do Brasil e no mundo, você acompanha ao longo da nossa programação. Essa edição fica por aqui, logo menos a 1h50. Caroline Povoleri chega com o Boletim da Tarde e a gente volta a se encontrar amanhã, às 8h30 da manhã. Te espero.